vocês que estão nos acompanhando aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Iguatemi. É muito bom ter você junto conosco. Nessa noite, gostaria de falar com você sobre um tema na Bíblia que eu considero muito oportuno devido à situação que nós estamos vivendo. Esse tema é a solidariedade de Cristo. Jesus Cristo, enquanto viveu aqui nessa terra, teve a oportunidade de mostrar a todas as pessoas o que significava de fato ser amor. Jesus Cristo demonstrou a todas as pessoas que estavam próximas dele o que significava de fato a salvação que advém do grande poder de Deus e do plano da redenção que ele havia preparado para cada um de nós. Queridos, nessa noite nós vamos, de maneira muito especial, estudar a palavra para que nós possamos aprender algumas lições importantes com relação ao momento que nós estamos vivendo. Nessa noite, gostaria de convidar você a viajar junto comigo até os tempos bíblicos, para que nós possamos, então, entender alguns princípios que podem reger a nossa ação em meio ao momento de dificuldade. Falando ainda sobre os pedidos que nós estávamos lendo, nós percebemos que nesse momento de crise as dificuldades elas têm aumentado. As dificuldades elas podem ser diversas. As dificuldades podem vir por causa da saúde diretamente, por conta desse vírus que tem causado muitos males. A saúde também está relacionada com muitos outros problemas que nós já convivíamos com ele. Mas o que eu tenho percebido é que o grande problema que tem se tornado recorrente na grande maioria das famílias do nosso país é um grande problema financeiro, que infelizmente faz com que muitas pessoas tenham dificuldade às vezes de ter o que vestir, de ter o que comer, ou muitas vezes de um lugar para morar, para poder repousar e descansar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu posso falar sobre a realidade aqui de Porto Alegre, onde nós vivemos. Em Porto Alegre, eu tenho percebido, pelo menos em todas as atividades e todas as vezes que eu tenho que sair de casa, que ao parar em qualquer semáforo que seja, onde não haviam pessoas pedindo, onde não haviam pessoas vendendo coisas no semáforo, hoje existem pelo menos 2 ou 3 pessoas que disputam para naquele local conseguir algumas moedas que sejam, para que então possam tentar continuar sobrevivendo através de um bocado de pão que eles possam conseguir por causa daquele valor que eles recebem. Sabe, nesse momento me vem à mente o seguinte: o que é que nós estamos fazendo para minimizar todo esse sofrimento que nós temos visto ao nosso redor? Eu li uma certa história, e nessa história conta-se que um homem, ele estava parado numa esquina e ele começou a dar risada como se estivesse louco, realmente rindo de uma maneira muito intensa. E então uma pessoa passou perto daquele homem chamado Diógenes e então perguntou o seguinte: Diógenes, por que é que você está rindo tanto? Por que é que você está parado na esquina dando tanta risada? E ele então, apontando para uma pedra que estava no meio da rua, disse o seguinte: está vendo aquela pedra ali? E a pessoa olhou e disse: claro, o que é que tem aquela pedra? O que é que ela faz tanto para que você possa rir? E ele então disse o seguinte: 10 pessoas, desde o período que eu estou aqui, desde manhã até agora, tropeçaram naquela pedra. Todas elas xingaram a pedra, reclamavam porque a pedra estava ali. Mas sabe quantas delas fez alguma coisa para que aquela pedra saísse dali? Nenhuma delas. Elas apenas reclamaram e saíram, deixando o problema ali. Nesse momento eu paro para pensar e vejo que infelizmente muitas pessoas têm passado por dificuldade. E a grande pergunta que me vem à mente é: o que nós estamos fazendo para minimizar o sofrimento dessas pessoas? Essa é a grande pergunta da meditação dessa noite. E para nós respondermos o que nós estamos fazendo, ou para nós entendermos o que nós devemos fazer, eu gostaria de convidar você a analisar um pouco do ministério de Jesus Cristo. Jesus, como eu disse, ele veio aqui nessa terra para mostrar e revelar a plenitude do amor do Pai. Jesus Cristo veio para libertar-nos de uma escravidão que foi causada pelo pecado. Vocês se lembram do relato bíblico? Adão e Eva pecaram e por causa desse pecado, muitas outras consequências ruins, além da expulsão do Jardim do Éden, surgiram. E essas consequências ruins, elas são visíveis até hoje. E nós estamos experimentando agora de uma maneira muito intensa uma dessas consequências, que é a perda da nossa saúde. Mas veja que Jesus Cristo ele veio para libertar-nos do pecado, da consequência mortal que ele tinha.
Mas é interessante que, além de apresentar a salvação, Jesus Cristo também apresentava os benefícios de nós participarmos do reino de Deus. Enquanto ele caminhava pela terra, as pessoas que se achegavam até ele com algumas doenças, outros possuídos por demônios, algumas outras pessoas com outras dificuldades que fossem, eles chegavam-se até Jesus Cristo com a esperança de que eles pudessem ser transformados. E é interessante que Jesus Cristo atendia todas essas pessoas, e ele então trazia a elas a oportunidade de reconhecê-lo como Salvador, mas acima de tudo, também a oportunidade de ter uma transformação completa em seu viver. Jesus Cristo foi solidário com todas as pessoas que se achegaram até ele. E para ajudar as pessoas, Jesus Cristo não tinha muitos critérios, além do amor que ele sentia por cada uma dessas pessoas. Sabe, Jesus Cristo, em seu ministério terrestre, teve a oportunidade de abençoar diversas pessoas. E é interessante que Jesus Cristo não olhava para a religião daquelas pessoas, ele não olhava para a sua origem, ele olhava simplesmente para quem aquela pessoa era e pela possibilidade de transformação que ela poderia experimentar. E então, ao olhar aquela pessoa com amor, ao imaginar o que aquela pessoa poderia se tornar, ao imaginar a possibilidade daquela pessoa ter um conhecimento mais vivo do que é o amor de Deus, ele então curava aquelas pessoas, transformava a vida delas. E Jesus Cristo, quando entrava em contato com as dificuldades que as pessoas enfrentavam, ele transformava todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade que elas haviam experimentado, em uma oportunidade de salvação. Jesus Cristo curava as pessoas e então dizia: segue-me. Jesus Cristo atendia as necessidades e depois apresentava para elas o plano da salvação. Nessa noite eu gostaria de compartilhar alguns exemplos com vocês. Nós ainda não vamos abrir a Bíblia agora para fazer uma leitura extensiva do texto, mas eu gostaria de citar apenas algumas passagens onde nós encontramos Jesus Cristo cuidando de algumas pessoas. Pessoas que aparentemente não mereciam, segundo os judeus, uma oportunidade que fosse de salvação, muito menos de ter os seus problemas sanados. Lembrando que na época de Jesus Cristo existia uma grande separação, causada pelos próprios judeus, que, entendendo erroneamente como funcionava a religião, estavam focados em guardar os mandamentos, estavam focados em obedecer todas as regras, mas esqueciam-se de amar as pessoas que estavam ao seu redor. É claro que eles ajudavam pessoas do seu próprio povo, mas como nós conhecemos, os samaritanos, por exemplo, eram odiados por eles, e eles não faziam a mínima questão de auxiliar uma pessoa que era considerada pecadora ou indigna de acessar o reino dos céus. Mas Jesus Cristo, em contato com essas pessoas, proveu grande transformação. Se nós lermos Mateus 8, versículos 5 a 13, nós vamos encontrar Jesus Cristo cuidando do servo de um centurião. Aquele centurião aproxima-se de Jesus Cristo, reconhece ser indigno de receber qualquer favor da parte do mestre, mas ainda assim pede misericórdia. E Jesus Cristo então cura o servo daquele centurião, que era romano, não judeu. Além disso, Jesus Cristo também atravessa o mar para poder ter um encontro com aquele jovem gadareno que estava possuído por vários demônios. E ele faz questão de curar e transformar a vida daquele homem. Ele faz uma transformação completa, ele liberta de todo aquele mal que ele estava sofrendo fazia alguns anos. E é interessante ver a reação daquele homem. Depois de liberto, depois de curado, ele então deseja seguir a Jesus. Ele desenvolve um amor incondicional por aquele que havia operado uma transformação em seu viver. Perceba, Jesus Cristo se aproximava das pessoas, efetuava a transformação através do suprir as necessidades que eles tinham. E então, essas pessoas apaixonavam-se por Jesus a ponto de querer segui-lo. O último exemplo que eu gostaria de citar, pelo menos nesses casos de pessoas que eram desprezadas pelos judeus, mas ainda assim foram curadas, é o caso da mulher sirofenícia. Inclusive, tive a oportunidade de aqui nessa igreja mesmo fazer um sermão sobre essa oportunidade. Jesus Cristo trata ela de uma maneira peculiar, mas atende o seu pedido desesperado para que a sua filha seja curada. E naquele momento ele dá uma grande lição a todos os discípulos, dizendo que eles deveriam cuidar das pessoas independentemente de sua origem. Jesus Cristo estava preocupado em sanar as necessidades das pessoas, não simplesmente por curar, mas para apresentar, depois da necessidade de ser suprida, a oportunidade de participar de um reino, de um local onde todo esse sofrimento jamais existirá novamente. Jesus Cristo apresenta para o centurião romano, Jesus Cristo apresenta para o jovem gadareno e para aquela mulher sirofenícia a oportunidade de salvação, mas antes ele atende às suas necessidades, ele supre aquilo que eles precisam. Por que é que eu estou falando sobre essa questão de Jesus Cristo atender às necessidades das pessoas que estão ao seu redor? Por algum tempo, eu tenho observado, obviamente, as redes sociais. Estou presente em boa parte delas.
E é interessante nós vermos que muitas pessoas acabam se manifestando por uma questão ou outra. E nós temos as grandes polêmicas que começam na internet. E é interessante nós vermos que as pessoas estão ali na internet fazendo algumas postagens ácidas, que atacam as outras pessoas, postagens que falam sobre grande mudança, sobre coisas que podem ser transformadas para que o mundo seja um lugar melhor. Mas sabe o que é ainda mais impressionante? É que todas essas pessoas que falam, que gritam nas redes sociais, poderiam envolver-se na transformação do mundo através do atendimento de pessoas que estão passando por necessidade, bem ao seu lado. Nessa noite eu quero falar sobre um evangelho prático. Eu quero falar sobre uma transformação que pode ser efetuada na vida das pessoas, a começar pelo suprir das necessidades e depois, então, pela pregação do Evangelho. No final das contas, nós entendemos que o suprir das necessidades também é uma parte essencial da pregação da mensagem de que Jesus Cristo logo vai voltar. Eu digo isso porque, infelizmente, existem muitas pessoas que reclamam, muitas pessoas que criticam, existem muitas pessoas que, infelizmente, falam muita coisa. Mas nós sabemos que nem todas acabam se envolvendo na ação de caridade ou na ação de solidariedade para com aqueles que precisam. Nessa noite eu gostaria de fazer um alerta para mim e para você. Nós falamos muito sobre a oração, e a oração ela é de fato importante. Na verdade, ela é essencial, nós não podemos viver sem orar, nós devemos orar sem cessar. Mas eu quero, nesse momento, fazer um pedido para você, e esse pedido eu também sinto que é um chamado de Deus para mim. Nós precisamos atender as pessoas que precisam, nós podemos ser a resposta das orações de algumas pessoas. Quando nós decidimos agir, quando nós nos envolvemos na missão, quando nós nos preocupamos com as pessoas que estão passando por necessidades, nesse momento nós somos instrumentos nas mãos de Deus para atender as necessidades daquelas pessoas. Nós podemos e devemos orar, mas é importantíssimo que nós também entremos em ação para abençoar as pessoas que precisam. Algum tempo atrás, eu ouvi uma música muito especial, uma música cantada pelo Prisma Brasil. E nessa música, em um trecho dela, tinha algumas frases que tocaram o meu coração. Essas frases diziam o seguinte: Deus não tem mãos que não sejam as nossas, e Deus não tem pés que não sejam os nossos. E Ele deseja que nós, então, abençoemos as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Nós podemos ser canais de bênçãos. Deus, Ele quer cooperadores. E essa cooperação com Deus começa a partir de atender as necessidades das pessoas. Não atender simplesmente por atender, mas atender com a intenção de mostrar para elas que existe um lugar onde todo esse sofrimento que nós experimentamos aqui não mais irá existir. Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. E eu quero que você encontre o livro de Mateus, onde nós vamos ler o capítulo 25, ou pelo menos um trecho dele. Em Mateus, no capítulo 25, nós encontramos um trecho que é chamado, ou pelo menos o subtítulo na minha Bíblia diz, que é o grande julgamento. Jesus Cristo, ele dá uma série de recomendações aos discípulos no capítulo 24. Ele dá algumas orientações sobre como eles poderiam reconhecer que Jesus Cristo está voltando. Ele conta algumas parábolas muito conhecidas, e depois de contar essas parábolas, então ele fala sobre o momento em que ele voltaria a essa terra. Nesse momento, Jesus Cristo faz um alerta interessante. Ele estava tão preocupado, mas tão preocupado que as necessidades dos mais pobres, as necessidades das pessoas que estão passando por algum tipo de debilidade fossem atendidas, que ao falar com os discípulos sobre o momento do seu retorno, ele cita o cuidado com os necessitados como uma das características daqueles que entrarão no reino dos céus. Nós estamos vivendo em um grande momento de pandemia, e é nesse momento que nós precisamos de homens e mulheres que se levantem para ajudar aqueles que estão necessitados, para que as pessoas então possam observar Jesus Cristo em nós. Eu quero compartilhar com vocês os versos que estão a partir do verso 31. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Nesse verso e nos versículos em diante, nós lemos o seguinte: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E olha só que interessante. Ele porá à sua direita as ovelhas, mas os cabritos à sua esquerda.
No versículo 34, então, Jesus Cristo diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então Jesus Cristo cita alguns dos motivos pelos quais essas pessoas foram colocadas ao seu lado direito e receberam o direito de entrar na vida eterna. Lembre-se, nesse momento, que nós estamos falando de algumas ações que caracterizam aqueles que são transformados pela graça divina, e não que são pessoas que alcançam a salvação por seus méritos ou por suas boas atitudes. A graça nos transforma, e a graça fez com que essas pessoas que o rei declara justas, fez com que elas fizessem o seguinte: acompanhe comigo a partir do versículo 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. E então, no versículo 37, aqueles justos que foram colocados à direita do mestre, eles então olham para ele e perguntam o seguinte. Versículo 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E no versículo 40, Jesus Cristo então revela o motivo pelo qual eles ajudaram e participaram de todas essas atividades com relação a ele. Ele diz o seguinte: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus Cristo se importava tanto com as pessoas, Jesus Cristo se preocupava tanto com o bem-estar de todos os seus filhos, que ele disse que todas as vezes que nós fazemos bem para uma pessoa que está passando por uma situação de necessidade, é como se nós estivéssemos cuidando dele próprio. Isso porque Jesus Cristo tem um amor incondicional. Jesus Cristo ama todas as pessoas como seus filhos. Lembre-se, ele veio até aqui este mundo de pecado para que pudesse morrer em nosso lugar e dar direito de salvação a todas as pessoas. E Jesus Cristo, em várias parábolas, conta que ele se alegra de uma maneira enorme quando ele vê que um dos seus filhos alcança a salvação e aceita a sua graça maravilhosa. E nesse momento nós entendemos que o amor de Cristo é como o amor de um pai por um filho. Eu não sou pai, mas eu sou filho, e eu sei exatamente o amor que meu pai sente por mim. E você que é pai sabe exatamente o amor que você sente por seus filhos. A pergunta é: você como pai, você como mãe, você não se sente bem quando alguém faz bem para um dos seus filhos? Você não fica feliz quando alguém o recebe bem, quando alguém o ajuda no momento de dificuldade, quando alguém está do lado dele para apoiar em um momento difícil? Não é bom saber que o seu filho está sendo cuidado por outra pessoa? Qual é o sentimento que você tem por uma pessoa que faz bem a um dos seus filhos? Não é um sentimento de carinho e afeto muito grande? E nesse momento eu imagino o amor de Jesus Cristo quando vê que os seus filhos lutam para trazer dignidade e mesmo para ajudar pessoas a sair de uma situação de debilidade, de vulnerabilidade, para uma situação onde eles podem ter dignidade, onde eles podem ter pelo menos o mínimo para sobreviver. Eu imagino o amor de Jesus Cristo, eu imagino o sorriso no rosto de Deus, quando ele vê que os seus filhos mais necessitados são atendidos. É interessante ver como a Igreja Adventista proporciona momentos para que essas pessoas sejam assistidas. Nós podemos citar nesse momento a ADRA, ou as ASAs, que atuam na igreja local. Nós podemos também citar como os Calebs têm se envolvido, e nesse mês, mesmo com toda essa pandemia, nós tivemos jovens envolvidos em fazer o bem às pessoas que precisam. E eu imagino, quando Deus vê todas essas atitudes, todos os esforços que nós fazemos para abençoar as pessoas, eu imagino nesse momento Jesus Cristo dizendo para cada um daqueles que o ajuda nessa obra de restaurar a dignidade dessas pessoas. Eu imagino ele dizendo essas palavras: vinde, benditos de meu Pai, pois a posse do reino eterno pertence também a vocês. Queridos, o amor de Deus é excepcional. O amor de Deus é até difícil de nós compreendermos, mas o amor de Deus se manifesta em uma pessoa, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso exemplo com relação ao cuidado que nós podemos ter com o nosso próximo. Jesus Cristo teve uma motivação toda especial para abençoar e cuidar daquelas pessoas. E eu quero convidar você a ler alguns versos comigo, que mostram qual era o sentimento de Jesus Cristo quando ele via as pessoas passando por uma situação de dificuldade. Quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus
9, versículo 36. Vire algumas páginas na sua Bíblia até o capítulo 9 de Mateus, onde nós leremos o verso 36. Mateus, capítulo 9, versículo 36. O texto bíblico diz o seguinte: vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus Cristo teve compaixão daquelas pessoas. Quando ele viu todos aqueles necessitados que chegavam até ele, ele então sentia compaixão por cada uma daquelas pessoas. Ele não sentia dó, ele não sentia pena, pelo contrário, ele sentia amor puro e verdadeiro por cada uma daquelas pessoas. Jesus Cristo, ele nos convida hoje também a sentir um amor incondicional por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Para nós finalizarmos a mensagem dessa noite, eu gostaria de, nesse momento, ler um relato bíblico com vocês. Um relato bíblico também muito conhecido, mas que tem algumas lições importantes a nos ensinar com relação ao cuidado com as pessoas que estão próximas de nós. Eu quero convidar você a virar algumas páginas mais na sua Bíblia, até o livro de Lucas. No livro de Lucas, lá no capítulo 10, nós encontramos uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Uma das parábolas de Jesus Cristo, que ainda hoje é muito lembrada. E nesse aspecto de cuidado com as pessoas que precisam, essa história se faz muito relevante. Lucas, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 25, a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Nos primeiros versos, no verso 25 até o verso 27, Jesus Cristo ele recebe um jovem, um mestre da lei, e então esse homem, o intérprete da lei, ele foi até Jesus Cristo com uma intenção equivocada. Perceba que essas pessoas que haviam se chegado perto de Jesus até esse momento, pelo menos as que foram citadas nessa mensagem, foram todas pessoas que estavam ansiosas por receber a cura. Eram pessoas que tinham fé de que Jesus Cristo poderia transformar o seu viver. Elas estavam necessitadas, mas não buscavam Cristo apenas para suprir as suas necessidades. Buscavam também Cristo porque eles desejavam intensamente conhecer quem era aquele mestre e o que ele tinha a oferecer para cada uma delas. E o mestre, então, cuidando delas, apresentava tudo aquilo que eles precisavam para deixar de ser pessoas necessitadas e apresentava também a oportunidade de salvação. Mas este homem não. Este homem, ele procura Jesus Cristo de uma maneira diferente. Esse homem, ele procura Jesus Cristo, segundo o versículo 25, para colocá-lo à prova. Ele chega e pergunta para Jesus Cristo o seguinte: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E lembre-se que os fariseus, os judeus naquela época, eram muito criticados por Jesus Cristo porque eles deixavam o amor de lado, eles deixavam cuidado com aqueles que precisavam completamente de lado e focavam-se apenas na obediência à lei. Não que a obediência não seja importante, mas Jesus Cristo em várias oportunidades diz que a obediência da lei deve vir acompanhada também do amor verdadeiro. E esse é um desses casos. Jesus Cristo então pergunta àquele homem: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E aquele homem, então, cita para Jesus Cristo o que está escrito no versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E então ele completa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, então, naquele momento, diz apenas o seguinte, versículo 28. Respondeu corretamente: vai, faz isso e você vai viver. Mas repare que aquele homem ele não estava ali para conhecer o segredo para alcançar a salvação. Ele estava ali para colocar Jesus à prova. E depois de ouvir essa resposta, ele tentou justificar-se. E o versículo 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é aquele que eu devo ajudar? Quem é aquele que eu devo amar? Quem é o próximo que eu devo amar como se fosse eu mesmo? E naquele momento, Jesus Cristo então tem a oportunidade de trazer uma grande lição para aquele homem e também para todas as pessoas que não entendiam a importância do amor. Jesus Cristo então propõe uma parábola. E nessa parábola ele diz que certo homem, a partir do versículo 30, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto.
Eles bateram tanto naquele homem, o maltrataram tanto que agora ele estava lá caído no chão, prestes a morrer. E Jesus Cristo então, continuando o seu relato, diz que alguns homens passaram por ele. E esses homens tiveram atitudes diferentes. Eu quero convidar você a ler exatamente o que cada um desses homens fez. No versículo 31, Jesus Cristo diz que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Perceba, um sacerdote, um líder religioso, alguém que tinha grande conhecimento da palavra de Deus, alguém que tinha grande conhecimento religioso e era considerado por muitas pessoas como um exemplo a ser seguido. Ele vê aquele homem caído no chão e o que é que ele faz? Ele simplesmente passa de largo. No próximo versículo, no versículo 32, diz que um levita também descia por aquele lugar e vendo, também passou de longe. Levita, um homem que dedicava toda a sua vida a servir a Deus, trabalhava em todo o serviço do templo, também uma pessoa que tinha grande apreço por parte de toda a comunidade, por ser um homem que se dedicava à causa de Deus. Mas este também passou longe daquele homem. E nesse momento, então, Jesus Cristo termina a sua parábola citando uma das figuras mais detestáveis para todos os judeus, um samaritano. Os judeus e os samaritanos, eles simplesmente se odiavam. Os judeus tinham tanto desprazer em ficar na presença de um samaritano, que se fosse necessário rodar 40 quilômetros a mais numa viagem para poder evitar pisar na terra dos samaritanos, eles o fariam. E então, nesse momento, Jesus Cristo apresenta a figura do samaritano. E ele diz o seguinte no versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Lembre-se o que Jesus Cristo sentia quando ele via aquelas pessoas passando por necessidade? Ele se compadecia delas. E o mesmo sentimento que Jesus Cristo tinha por aquelas pessoas, esse samaritano também teve por aquele homem. E então, ele pensou-lhe os ferimentos, versículo 34, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E então, depois de contar essa história, Jesus Cristo olha para aquele intérprete da lei e faz a seguinte pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Essa pergunta parece uma pergunta comum e simples de ser respondida. Mas imagine para um judeu que odiava o samaritano, ter que dizer que um samaritano teve uma atitude melhor do que o levita e também melhor do que o sacerdote. Aquela pergunta de Jesus Cristo mexeu com aquele homem, assim como mexeu também com todos os fariseus. Como eles poderiam declarar que aquelas pessoas que eles odiavam tinham tomado uma atitude tão boa, uma atitude tão misericordiosa com relação àquele homem? Como eles teriam um tipo de apreço qualquer por um homem que eles odiavam, que eles consideravam imundos, que eles consideravam impuros, que eles diziam que não tinham oportunidade de salvação? Como eles poderiam dizer que eles também deveriam amar um samaritano como se ele também fosse filho de Deus? Para esse homem, era tão impossível dizer que o samaritano havia sido um bom homem, que no versículo 37 o intérprete da lei responde o seguinte: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele se recusa a utilizar o termo samaritano. Ele se recusa a dizer que o samaritano foi um bom homem. Mas Jesus Cristo naquele momento deixou clara a lição. Jesus Cristo diz para aquele jovem o seguinte: Jesus Cristo diz o seguinte: então vai e procede você de igual modo. Jesus Cristo disse que ele, aquele homem, deveria se assemelhar àquele samaritano. Ele deveria compadecer-se das pessoas que são necessitadas. Ele deveria amar todas as pessoas como se fosse ele mesmo. Lembre-se que a pergunta daquele homem, aquele intérprete da lei, era a seguinte: quem é o meu próximo? E nesse momento, Jesus Cristo responde dizendo o seguinte: a pergunta não é quem é o seu próximo, mas de quem você é o próximo. De quem você é o próximo? De quem nós cuidamos? Com quem nós nos preocupamos? A mensagem de Jesus Cristo é clara. Todos os seus filhos são importantes. E quando nós cuidamos dos filhos de Deus, a alegria no coração dele é enorme. É uma alegria que nós não temos ideia de qual seja. É por isso que nesse momento, nessa noite, eu gostaria de fazer um convite especial a você.
Nós estamos vendo um número cada vez maior de pessoas passando por necessidades. E você tem a oportunidade de ser canal de bênção para cada uma dessas pessoas. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida delas. Nós podemos ser o próximo daquela pessoa. E é esse o convite que eu entendo que a palavra de Deus nos faz nesses momentos de dificuldade. Nós somos abençoados, mas não para guardar as bênçãos para nós. Nós somos abençoados para que nós possamos abençoar outras pessoas também. E nesse momento, eu repito a pergunta que eu fiz durante o sermão. Qual tem sido a sua atitude em frente a um momento como esse? Nós temos amado e cuidado das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor? Que as nossas orações também se transformem em ações e que nós possamos agir para suprir as necessidades e mostrar ao mundo e às pessoas que são ajudadas que existe um céu onde todo esse sofrimento deixará de existir e onde nós viveremos felizes para todo sempre. Que as pessoas que estão necessitadas ao nosso redor possam experimentar um pouquinho do que é o céu através das nossas atitudes de bondade. Que Deus te use, que Deus me use, que Deus nos use para ser canais de bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor. Você deseja abençoar as pessoas? Você deseja agir em favor delas? Então, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos orar juntos. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti. Gratos porque o Senhor nos promete que muito em breve nós viveremos eternamente ao Teu lado, onde nenhum sofrimento irá existir e onde nós poderemos para sempre viver felizes, alegres, sem ter todas essas consequências ruins que o pecado tem nos causado. Mas, Pai, agradecemos também porque o Senhor nos dá a oportunidade de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Somos abençoados e o Senhor nos dá a oportunidade de cooperar com o Senhor na obra de salvar pessoas para o Teu reino. Que as nossas atitudes de amor sejam exageradas, sejam abundantes para todos aqueles que necessitam. Que todos os necessitados possam ver em nós o amor de Jesus Cristo. Que nós possamos, em todos os momentos mesmo, ser uma luz para todos aqueles que caminham nas trevas. Pai, ajude-nos, abençoe-nos, para que nós também possamos ser canais de bênçãos para as pessoas que precisam. Esse é o nosso pedido nessa noite. E nós oramos, não por nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido, querida, que Deus te abençoe. Que você seja canal de bênção. Nos encontramos neste mesmo canal no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, para mais um culto especial aqui no canal, na igreja, no distrito do Iguatemi. Deus te abençoe, um ótimo restante de semana, bom descanso.